Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa quarta aula, né, do curso de Filosofia Medieval. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia. E quem não viu as aulas precedentes, né, que vá lá e veja para entender o que, é que nós vamos falar aqui hoje, certo? Este curso é dado para o curso, né, de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo, em Caruaru. Embora nem todo mundo seja de Caruaru, mas a sede do instituto é em Caruaru, né, na Diocese de Caruaru. Bom, então nós vamos continuar. A gente tem falado, né, bastante, né, nesse contato inicial ali entre a filosofia e o cristianismo. Falamos sobre o querigma, né, falamos sobre como os autores cristãos eles dialogam e se utilizam, né, da filosofia, que é uma coisa importante, né, a gente ter sempre presente, que em geral, e aí a gente já começa aqui a fazer algumas distinções, né? Em geral, gente, os pensadores cristãos, né, os filósofos cristãos, eles viam com bons olhos esse diálogo entre a fé cristã e a filosofia, em geral, não é? Porque eles viam na filosofia, não é, um caminho para Deus, em geral, com algumas exceções, não é? Uma das principais exceções que se opunha a esse diálogo entre fé e razão é um filósofo cristão, né, da tradição latina, é chamado Tertuliano. E aí vocês tomem nota desse homem aí, viu? Tertuliano. O Tertuliano. E aí a gente vai fazer um contraponto entre o Tertuliano de um lado, certo? E do outro, nós vamos fazer um contraponto com o São Clemente de Alexandria. Tertuliano de um lado, e aí nós vamos ter aqui atitudes contrárias, né? Atitudes bem contrárias. A de Tertuliano e a de São Clemente de Alexandria, gente. Tomem nota desse nome aí, certo? Bom, vejam. O, o Tertuliano, ele vai ter uma atitude bem avessa ao diálogo da filosofia com a teologia, né? Com a teologia não, com a fé cristã. Porque até então ainda não tinha uma teologia. Que é uma coisa que eu quero que vocês tenham sempre presente, gente, é que pelo menos até o século IV, até o século IV, a gente ainda não pode falar muito bem em uma teologia, certo? Porque teologia, ou seja, uma ciência de Deus, uma ciência sobre as coisas sagradas, e isso vai ser construído lá do século IV para frente. Porque até então o que a gente tem é a apologética, certo? Ali nos 4 primeiros séculos o que nós temos é a apologética, ou seja, é a defesa da fé. Aí vocês podem escrever isso. Até o século IV, o pensamento cristão era basicamente um pensamento apologético. Até o século IV, o pensamento cristão era basicamente um pensamento apologético. Essa palavra apologético vem da palavra apologia. A palavra apologia, gente, significa defesa, certo? Significa defesa. Ou também, às vezes, louvor. É o que significa essa palavra apologia. A gente já falou nas aulas precedentes um pouco sobre
os padres apologetas. A gente falou que primeiro nós temos os padres apostólicos, que é aquela primeira geração dos sucessores dos apóstolos, são os padres apostólicos. Depois falamos que depois dos padres apostólicos, ali pelo século III, nós temos os padres apologetas, que são aqueles que vão fazer defesas por escrito ou defesa oral da fé cristã. São os padres apologetas, eles vão fazer uma apologia, uma defesa, certo? Então, até o século IV, a gente ainda não pode falar muito bem em uma teologia, porque tudo ainda estava se constituindo, certo? Tudo ainda estava se arrumando, as ideias ainda estavam se organizando. E, inclusive, gente, as principais premissas dogmáticas, elas vão começar a ser formuladas mesmo assim, não é, no século IV. Tenham isso presente, certo? Porque é a partir do século IV, sobretudo, em dois momentos importantes, viu? E aí eu quero que vocês também tenham isso bastante presente, antes de a gente voltar aqui para o Tertuliano e para o Clemente. Olhe, no século IV, vocês coloquem, né? Coloquem assim: acontecimentos importantes para a fé e para a teologia cristã. Aí coloquem: acontecimentos importantes para a fé e para a teologia cristã. São dois os acontecimentos, certo? São dois esses acontecimentos. Um que se dá no ano 325 e o ano 381. O que nós vamos ter aqui no ano 325 é o chamado Concílio de Nicéia. No ano 325, o Concílio de Nicéia. Isso aqui é uma coisa importante. E no ano 381, nós vamos ter o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Anotem isso aí, tá? Bom, vejam, o Concílio de Nicéia, né, aí no ano 300, Nicéia porque era o nome da cidade, viu? Os concílios, vocês devem saber que eles sempre recebem o nome da cidade onde é sediado, né? Então, por exemplo, o Concílio Vaticano II, porque aconteceu na cidade do Vaticano. O Concílio de Latrão, que aconteceu na cidade de Latrão. O Concílio de Florença, enfim. Então, o Concílio de Nicéia, porque aconteceu na cidade de Nicéia, é uma cidade lá da Ásia. E o Concílio de Constantinopla, porque aconteceu na cidade de Constantinopla, na cidade de Constantino, que hoje é Istambul, na Turquia, certo? Aí vejam, o Concílio de Nicéia, ali nós vamos ter formulações importantes para as bases teológicas, porque primeiro nós vamos ter ali, né, uma discussão teórica longa. Essa discussão já vinha de tempo, né? Já vinha de tempo. E quem vai fazer surgir esses dois concílios são as discussões heréticas, certo, gente? As discussões heréticas vão fazer surgir basicamente quase todos os concílios, né? Esse daqui, o Concílio de Nicéia, foi contra o arianismo, né? Contra o arianismo, porque o arianismo era uma heresia que negava a divindade de Cristo, certo? Tem inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês.
O arianismo, gente, uma obra que eu queria mostrar para vocês, assim, a título de recomendação apenas, porque esses termos todos que vão aparecendo, né, na história do pensamento cristão medieval, tem esse dicionário histórico do cristianismo que ajuda muito, viu? É um livro bom, assim, né? Que tipo, eu estou falando sobre o arianismo. Aí você quer ver o que é o arianismo, quer ver o que é o gnosticismo, que a gente vai falar depois. Quer ver o nestorianismo. Aí você olha o verbete, né, que já dá a noção, né, do que é que significa isto, certo? O arianismo, né, nesse dicionário histórico do cristianismo, certo? E vejam, arianismo. E se chama de arianismo, gente, porque foi proposto por um herético, né, um herege chamado Ario. Daí ficou arianismo, que é a doutrina de Ario. Diz, Felipe. Qual é a editora? Desculpa. Esse daqui é da editora Santuário. Depois eu coloco a foto lá no grupo. Editora Santuário. É um livro muito bom, viu? E veja, o Ario, né, esse herege, ele negava a divindade de Cristo. Não é? E como ele negava a divindade de Cristo, isso pedia da igreja uma resposta. E a resposta que a igreja vai dar é com um concílio para reafirmar a crença na divindade. E veja, é daqui, gente, dessa formulação que a igreja vai fazer no concílio de Nicéia, que vai surgir a primeira parte do credo niceno-constantinopolitano. Que vocês devem conhecer, né, certamente. O credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo mais longo. Aquele credo mais longo foi formulado nesses dois concílios aqui. É o resultado, né, das proposições dogmáticas, né, das definições dogmáticas formuladas nos dois concílios. Então, que é um credo que assim, se deveria até rezar mais, se reza muito pouco, né? É um credo bonito, longo, né? Um negócio realmente bem explicadinho. Que é aquele credo lá: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí veja, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí agora, contrário, né? Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, para a nossa salvação, descer dos céus, etc. Né? Veja, essa parte todinha explicativa era para combater a heresia, que negava a divindade de Cristo. É por isso que ele é bem explicadinho, para dizer que Jesus ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é da mesma substância do Pai. E aqui tem toda a nossa unitrindade, né? Então veja, aqui, gente, a teologia estava nascendo. Porque a parte dogmática, ela precisava ainda se afirmar, né? E precisava ainda se afirmar porque até então não tinha tido muito essa necessidade. Porque o que tinha até então era o querigma, né? Tava todo mundo ali, né? Os cristãos, os padres, né? Anunciando o evangelho, tentando converter os pagãos, né, do império para o cristianismo e tudo mais. E depois começa a surgir essa necessidade de fazer de fazer definições dogmáticas e de deixar explicações sobre aquilo. É assim que vai surgir a teologia. Que inclusive as heresias, né, foi uma grande motivação para o surgimento da teologia dogmática. Né? Então, neste sentido, os hereges acabam assumindo, né, exercendo um papel importante. Não é? Que os hereges, por cometerem alguns erros de doutrina, eles acabam forjando da igreja uma resposta. E essas respostas vêm sob a forma de dogmas. Entende? Então os dogmas que nós temos até hoje, em geral, eles surgem de uma grande parte deles, né, de combate com as heresias. E aí é preciso a igreja dar uma definição. O que a igreja crê é isto: na divindade do Filho, que ele é Deus de Deus, é da mesma substância do Pai, ele é consubstancial ao Pai. Uma coisa, professor, ontem a gente rezou esse credo na missa, né? E foi. E minha sobrinha me perguntou justamente isso. Ela tem 11 anos e ela perguntou: tia, por que Deus de Deus, luz da luz? O que, é que significa isso? Aí eu já sabia, né, a parte do consubstancial Pai, mas ela me pegou. Eu fiquei na missa calada, aí fiquei refletindo, aí eu, entendi, é Jesus, ele é Deus de Deus, luz da luz.
que o senhor falou, mas foi uma reflexão boa, que ela me pegou no meio da missa, eu tive que parar. Aí eu, é Jesus, ele é Deus. Pois é, então ele surge daqui, Jéssica, entende? Para explicar, né, contra a heresia, para combater a heresia que negava a divindade de Cristo. É por isso que é afirmado, não é, várias vezes ali naquelas proposições ali dos artigos, né, do credo, a divindade do Filho. Então isso aqui é uma coisa interessante e que chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção esse credo, né? Que muita gente não se atenta por que tá tão explicadinho. Era por causa disso aqui. Aí veja, esse credo ele vai se chamar de Niceno Constantinopolitano, porque a segunda parte dele é formulada no Concílio de Constantinopla, que é no ano 381, certo? Que também aí ainda assim, né, se debatia sobre a divindade de Cristo, né? E ali estava combatendo, né, o arianismo e também o nestorianismo, que era uma outra heresia que estava nascente ali, né? O arianismo o arianismo ainda persistiu, viu? Mesmo sendo refutado, né? Por grandes homens como Santo Atanásio, por exemplo, né? Santo Atanásio de Alexandria. Ainda assim persistiu na cabeça de muita gente, né? Que negava a divindade do Filho. E dizia que Jesus ele era filho de Deus. Mas isso não equivale a dizer que ele é Deus. E na segunda fé cristã, ele é filho de Deus, não é no sentido de segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é consubstancial ao Pai. É o único Deus. Em três pessoas, né? E aí essa separação era feita, né, pelo arianismo e pelo nestorianismo, que ele, né, era filho de Deus, era meio que um semideus, né, como se fosse um Deus inferior, que é o que hoje é afirmado na doutrina do Testemunho de Jeová. Se você conversa com um Testemunho de Jeová, um que realmente entenda bem a doutrina deles, ele vai dizer que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, mas que não é Deus, porque é o único Deus. Né? E esse desvio que hoje eles apregoam, isso já tinha sido combatido já há 1700 anos atrás, né? Isso foi somente uma retomada da heresia para colocar ela numa roupagem mais moderna. Entende? Que muitas das coisas que a gente vê dentro, né, de algumas correntes protestantes, quando você conhece ali um pouco da filosofia medieval e da história da igreja, você vê que são apenas heresias que tinham sido já combatidas e eles tomam, né, e colocam uma nova reformulação ali. Tem muito disso, viu, gente? Então veja, esses acontecimentos aqui, nós estamos no século IV. O século IV é um século importante. Olha, esse século IV é um século importante para as primeiras importantes formulações teológicas. É um século muito importante, muito rico para a igreja, né? Esse século IV, porque é aqui que no ano 313 vai ter a liberdade de culto, não é, dado por Constantino através do Édito de Milão, no século IV, ano 313. É aqui que o domingo, né, é instituído, né, como o dia oficial do descanso no Império Romano. E isso acabou popularizando a prática de guardar o domingo até hoje, que os cristãos já guardavam domingo, desde o domingo da ressurreição. Mas no ano 318, mais ou menos, o imperador romano, né, o Constantino, ele vai oficializar isso para todo o império. E aí, onde quer que o Império Romano esteve, depois se tornou um costume cristão até hoje, né? Da guarda do domingo, dessa oficialização. Que hoje já não está mais assim, né? Hoje, quando Constantino oficializou o domingo, era para guardar de verdade, né? Era realmente para guardar o domingo. Já que os cristãos celebravam a Páscoa a cada domingo, então deve-se guardar nos reinos cristãos, deve-se guardar o domingo. Ninguém trabalhava no domingo. E aí está parecendo que hoje nós voltamos ao paganismo, né? Nesse sentido, a gente retornou ao paganismo, né? E no domingo está tudo aberto, é tudo funcionando. Como era nos tempos pagãos, né? Que nos tempos pagãos ninguém guardava o domingo para nada. Pronto, a gente parece que retornou.
né? Porque a história às vezes parece ser cíclica, né? Ela acaba voltando, né? E tendo esse retorno aí. Enfim. Então esse século IV é importante para essas formulações dogmáticas, como também, né, se a gente fosse falar aqui, por exemplo, da liturgia. É um século muito importante para a liturgia, viu? Século IV. Muitos dos principais ritos litúrgicos que nós temos ainda hoje são do século IV. Tipo, a liturgia da Semana Santa, quase toda ela que nós temos ainda hoje vem do século IV. O rito de lava-pés, o Tríduo Pascal, a liturgia do Tríduo Pascal, enfim, né? A construção de templos, né? O primeiro templo data daqui do século IV, né? Que é a igreja de Santa Maria Maior em Roma. Enfim, né? Os paramentos litúrgicos, muita coisa na liturgia é desse século IV. Porque foi tendo liberdade de culto, né, que aí a igreja pôde agora fazer suas formulações, né, organizar uma liturgia, né, os ritos celebrativos, enfim. Né? Então esse século, depois da liberdade dada por Constantino, realmente foi muito próspero para a igreja, né, em termos dogmáticos, teológicos e litúrgicos. Entendem? E também em termos filosóficos. E aí a gente volta aqui um pouquinho, né, para Tertuliano e para o Clemente, né, para a gente ver como este período aqui do século IV, né, como também vai ser importante para a filosofia medieval, certo? Porque, olha, o Tertuliano, gente, ele está aqui no século III, né? Na verdade, ele e o Clemente, eles estão no século III, né? O Tertuliano, ele negava essa importância do contato com a filosofia, porque ele achava que isso poderia contaminar a fé. Era o pensamento do Tertuliano, né? O contato com a filosofia e ter pensadores cristãos, filósofos, isso poderia contaminar e prostituir a fé cristã. Aí, para manter a pureza da fé cristã, é melhor não contaminá-la, é melhor não misturá-la com nada da filosofia, porque a filosofia é uma coisa de pagão, é uma coisa que nasce entre os pagãos, entende? Então, para não comprometer a pureza da ortodoxia, era melhor manter distância da filosofia. Esse era o pensamento do Tertuliano, que é também um pensamento de algumas das tradições protestantes modernas. Se afastar da filosofia, não é? Que nesse sentido você vê que o que algumas correntes protestantes na modernidade fazem é somente uma retomada de algo que já tinha sido refutado. Olha, a importância, gente, de a gente estudar a história da igreja e estudar a filosofia medieval é porque você começa a ver muita coisa de que tem aí hoje em dia, não é, fora, né, dos muros do catolicismo, que são coisas assim que há 1.600 anos atrás, 1.800 anos atrás já tinha sido refutado, estava lá e apenas é retomado na modernidade. Vocês querem perguntar, gente, alguma coisa disso que eu falei até agora? Porque essas informações aí é muita coisa histórica, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria que o senhor repetisse o nome. É Tertuliano, é isso? É, Tertuliano. Ele era o quê? Ele era do clero? Não, ele Eu era perdi um aqui. cristão, o que se chama de escritor eclesiástico. Ele era um cristão. Só que o Tertuliano, ele era um cristão que depois ele começa a cair em alguns erros de doutrina, não é? Mas ele ainda assim é um escritor eclesiástico importante, viu? Ele é um escritor, ele tem uma grande O contribuição Eusébio, né? Também que é importante para a gente, mas também caiu na heresia, não é? com o Lutero. O Eusébio de Cesareia Ah, também sim, caiu. desculpa, o Eusébio, Mas sim. ainda assim ele é importante, Sim, né? sim, 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 o Eusébio Cesaré, sim, 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 sim. Pronto, eu tava falando hoje com a Fernanda, na hora do almoço, inclusive. Não sei porque que ela não tá aqui, vou ligar para ela, que ela ama esse assunto de heresia. A gente tava falando justamente sobre essa dificuldade dos protestantes com a filosofia. Então é como se eles andassem com uma perna só e uma perna manca ainda, né? Porque eles tentam Exatamente. só seguir pela teologia e de fora a filosofia. Exatamente. Segundo João Paulo II, seria como que voar com uma asa só. Né? Porque teologia e filosofia são duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade.
Isso está lá no Fides et Ratio, né, no primeiro parágrafo. Entende, Aldivânia, Marli, Ô, Graça? professor, Diz, Aldo. o do Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio da igreja, foi? Sim, sim e não. E agora sim, e esses concílios eram os cardeais Feiteor, foi, ou não, ou quem era que participava deles? Era o Papa também? Como é, não? Não, sim e não também. Deixa eu dizer. Olha, é porque assim, se considera o Concílio de Jerusalém, que é ali pelo ano 49 e Isso. 50, como o primeiro, né? Só que concílio, como se entende hoje mesmo, assim, ele não seria o primeiro seria o de Nicéia, né? Como hoje é pensado o concílio. Mas de qualquer modo, se considera o Concílio de Jerusalém, ali que estava ali com Pedro, com Tiago, né? Alguns dos apóstolos estavam ali presentes para discutir questões, né, importantes da doutrina em relação aos pagãos, a conversão dos pagãos, se observava ainda ou não a lei antiga, né, a lei mosaica, a circuncisão, aquela coisa toda, né? E é ali onde vai ter umas formulações dogmáticas importantes, né? Que os apóstolos mesmo eles vão fazer, né? Que tipo um pagão, né, que se converte ao cristianismo, ele não precisa se circuncidar como fazem os judeus cristãos. Não. Ali começa a ficar nítida, inclusive, essa separação entre cristãos e judeus. Que até então era muito parecida assim, né? Ainda frequentavam a sinagoga, os cristãos ainda frequentavam a sinagoga, ainda observavam a lei mosaica e a partir dali começa a se distinguir. Né? Porque se Cristo nos libertou da lei, por que ainda observar a lei? Se a nova lei agora é Cristo. Ali começa a ficar mais nítido isso aí. Então, o Concílio de Jerusalém, ele é considerado sim o primeiro concílio, né? Agora, em termos assim, de um concílio, aquela convocação que o Papa faz aos bispos, cardeais, o de Nicéia é que é o primeiro. Como ainda hoje é assim, né? O concílio é convocado pelo Papa, né? Convoca os bispos do mundo todo, os cardeais, para discutir questões dogmáticas importantes. Dogmáticas, disciplinares, pastorais, enfim. O último que E o nós último, tivemos foi o Vaticano II, né? e o último concílio foi de Vaticano II, foi? Foi o Na Vaticano década de II. 60. Isso, agora de 60, né? 65. Foi o último concílio da Igreja, o Vaticano II. Agora, nesse caso aqui, Aldo, foi bom você ter perguntado isso, né? Esse concílio de Nicéia e de Constantinopla, eles não foram convocados pelo Papa da época. Embora o Papa da época mandou seus delegados. O Papa também não foi porque isso aconteceu lá no Oriente, o Papa estava em Roma, né? E naquela época não era como hoje que podia pegar um avião e ir para lá, né? Daqui que o Papa vinha chegar, meu Deus do céu, era um negócio complicado. Se chegasse vivo, né? Porque os riscos que se tinham não eram poucos. Então o Papa mandava uma delegação, uma representação. Aí esses concílios aqui, né? Eles foram convocados pelo imperador. Aí só que o imperador ele convoca, mas ele não participa da discussão doutrinária, né? Porque isso que pertence realmente aos bispos e os patriarcas e os delegados papais. Entende? Ele apenas. Agora, por que o imperador ele convoca concílio? Ele convocou alguns concílios no início. Porque, gente, essa divisão doutrinária, isso acabava soando também e acabava também influenciando para uma divisão no império. Aí, para manter a unidade política do império, era melhor que se mantesse a unidade da fé. Então, para o imperador era uma coisa importante a unidade da fé, porque isso poderia desintegrar também o império que já estava enfraquecido. Né? E é bom lembrar que o século IV vai ser o século IV e V é quando o Império Romano começa a sofrer muitas agressões, invasões de povos bárbaros, né, os povos germânicos, e no século V o Império Romano ele é caído, né? Ele cai em 476, a queda de Roma. Ele é tomado pelos os povos bárbaros, né? Os visigodos, entende? Então, como o Império já estava enfraquecendo-se bastante aí, né, nesse século, aí para o imperador era melhor a unidade da fé, porque isso ajudava a unidade política. Por isso que ele não queria divisão dentro da igreja. E claro, porque o imperador também tinha concedido a liberdade de culto, né, e isso rendeu todo um sentimento de gratidão ao imperador, né, porque graças a ele acabou a perseguição romana. Aí como tinha todo esse sentimento de gratidão ao imperador, só que o imperador com isso acabava também
tentando se ingerir em questões da igreja, né? Havia essa tentativa, né, de se ingerir, né, de estar ali querendo se meter, enfim, né? Mas apesar dessa ingerência política, né, a fé caminhou por seus próprios caminhos, né? Tanto que as formulações dogmáticas elas não têm nenhum cunho político, né? Entendem? Mais alguma questão, gente, sobre estas coisas? Bom, então a atitude do Tertuliano era esta, certo? Era uma atitude de repulsa em relação à filosofia. Agora, de outro lado, nós vamos ter Clemente de Alexandria. Este aqui foi um grande homem, viu? Clemente de Alexandria foi um grande homem. Um grandíssimo homem. Por quê? O Clemente, tomando um pouco das ideias de Justino de Roma, e aí vale lembrar que o Clemente está no século III e o Justino está no século II. São Justino de Roma, que São Justino é considerado o primeiro filósofo cristão. Vocês tomem nota disso aí, viu? São Justino de Roma é considerado o primeiro filósofo cristão, vírgula. Ele morreu no ano 165. Compreende, Ivan Jackson? Tudo claro por aí? Aí São Justino de Roma ele é considerado o primeiro filósofo cristão, porque ele já era um filósofo pagão e Justino não era sacerdote, que é um detalhe também importante da vida dele, ele não era sacerdote. E São Justino ele se converte ao cristianismo e toda a sua bagagem filosófica ele vai colocar a serviço da fé cristã. Que é a mesma coisa que vai fazer, gente, São Clemente de Alexandria, que era um homem muito familiarizado com a filosofia grega, com a doutrina, com a poesia grega, né, e com a tradição grega, com a tradição intelectual da Grécia e de todo o helenismo, né, que é a cultura grega disseminada pelo mundo. Clemente de Alexandria, né, ele era muito familiarizado com isso, tinha um conhecimento muito profundo da filosofia, muito mesmo. E o Clemente de Alexandria, gente, vai ser uma figura importantíssima. Muito importante vai ser o Clemente para que essa posição de Tertuliano ela fosse refutada. O Clemente vai ser uma figura assim ímpar, né? Nesse sentido de defender a necessidade da filosofia ela está em diálogo profundo com a fé cristã e da fé cristã com a filosofia, melhor dizendo. O grande defensor disso é sobretudo Clemente de Alexandria, viu? Esse homem aí realmente é de uma importância sem igual. Só a título de curiosidade, esse Clemente é o mesmo Clemente Papa, não? Oi? Esse Clemente de Alexandria é o mesmo Clemente Papa? Não, é não, é não, é não, é não. Não. Porque o Clemente Papa é o Clemente de Roma. Que é, deixa eu ver, Pedro, Lino, Cleto, que é o quarto sucessor de Pedro. Ali é o Clemente Romano, o Clemente de Roma, que é do século I ainda. Que ele é citado no Novo Testamento, inclusive, né? Esse Clemente de Roma, como sucessor de Pedro. Esse daqui de Alexandria, ele já ali pelo século III já. E Alexandria, gente, em geral o nome dos santos é o que parece ser o sobrenome, na verdade não é, se refere à localidade dele, viu? Se refere a, né, onde ele nasceu, onde ele morreu. Clemente de Alexandria porque ele, né, viveu na cidade de Alexandria, no Egito. Por isso que é Clemente de Alexandria, São Cirilo de Alexandria, enfim. Porque Alexandria foi, né, nesta época aí, uma grande capital intelectual. Olha, da antiguidade, né, do mundo helênico, né, do mundo marcado, né, pela influência grega, as duas grandes capitais intelectuais do mundo antigo foi primeiramente Atenas. Atenas é a primeira grande capital intelectual do mundo antigo, e depois Alexandria. Alexandria tem uma importância ímpar
para a cultura intelectual antiga e que vai ser herdada pelo mundo medieval, viu? A contribuição que as escolas de Alexandria, seja a escola judaica, seja a escola cristã, ou seja a própria escola filosófica, né, de Alexandria, que vai legar para o mundo medieval, é de uma grandeza assim incomensurável. E nós chamamos de Alexandria porque ela foi fundada por Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Isso pelo século III antes de Cristo, né? Século IV, ali pelo ano 323, mais ou menos isso. Alexandre o Grande funda essa cidade que fica no norte do Egito, viu? Fica no norte da África, ali onde é o Egito. Alexandria é onde hoje se encontra o Egito, certo? Ali, mais ou menos perto do Cairo, enfim. Aí Alexandria tem uma importância muito grande. Inclusive, veja, quando eu falei que ela foi a segunda grande capital intelectual do mundo antigo, vale lembrar, gente, que foi em Alexandria que teve a maior biblioteca da antiguidade. A grande biblioteca de Alexandria, né? A maior da antiguidade. Que todos os principais manuscritos do mundo antigo tinha lá na biblioteca de Alexandria. E era mantido pelos reis do Egito, né? E eles, querendo enriquecer a biblioteca de Alexandria, eles compravam pergaminhos, manuscritos do mundo todo conhecido de então. Da Ásia, da Europa, né? Isso, que eram os papiros, né? Enfim, de tudo que se produzia de literatura no mundo, eles queriam ter uma cópia lá. Então era o lugar que concentrava a grande cultura intelectual do mundo antigo. Compreendem? Isso estima-se que teve mais de 500 mil de manuscritos na biblioteca de Alexandria. Só você ter noção, era um negócio gigantesco, um negócio realmente imenso, né? Os papiros, que na época não eram livros, né? Não se pensava ainda em livros, viu, gente? Eram o que era escrito era em pergaminhos, era rolos, né? Aqueles rolos, ou pergaminhos ou papiros, né? Que se fazia com peles de animais, com casca de árvores, enfim, alguns tipos de planta, né? Com folhas grandes, né? Que dava para se escrever, certo? Então lá tinha as cópias das obras dos filósofos, dos poetas e inclusive a primeira tradução da Bíblia foi feita em Alexandria. É a primeira tradução da Bíblia, na verdade é a primeira Bíblia. A primeira Bíblia é a de Alexandria. Porque até então haviam apenas os manuscritos bíblicos, né? Os livros soltos, né? Eles não estavam reunidos, que eram os livros hebraicos, estavam soltos. A primeira vez que foram juntados para fazer uma coleção única foi em Alexandria. Isso pelo século III a.C. Que essa Bíblia ela foi juntada e traduzida para o grego, que só até então só havia em hebraico, né? Foram juntados esses manuscritos e traduzidos para o grego por 70 sábios provindos de Jerusalém, né? A pedido do rei, né, do rei Ptolomeu, eles vão a Alexandria e lá eles fazem traduções dos textos hebraicos, porque na biblioteca de Alexandria não tinha dos manuscritos bíblicos e o rei queria uma cópia ali dos manuscritos dos hebreus. Então eles encomendam que esses sábios venham, né, de lá de Jerusalém para traduzir do hebraico para o grego, tá certo? Do hebraico para o grego esses textos bíblicos. E aí nós tivemos a primeira tradução e a primeira Bíblia, que essa Bíblia, porque foi traduzida por 70 sábios, é chamada de Bíblia dos 70 ou Septuaginta, que é esta daqui. A Septuaginta, que é uma Bíblia escrita em grego, viu? A Bíblia dos 70. E toda ela é escrita em grego, né? A escrita é escrita grega, não dá nem para entender nada, a menos que a pessoa saiba um pouquinho de grego, né? Então, esta daqui, ela é a primeira Bíblia mesmo, assim, os livros juntados, é a Bíblia dos 70. Foi escrita em grego, né? Foi traduzida para o grego. E é aqui, gente, nessa Bíblia do século III, né, antes de Cristo, veja, isso é antes de Cristo, viu?
Foi aqui que o Antigo Testamento conteve os 46 livros, como é ainda hoje na Bíblia cristã. Aqueles 7 livros que não tem nas Bíblias protestantes, eles já estavam nessa primeira Bíblia do século III, que era, inclusive, a tradução que os apóstolos usavam. Era essa daqui, a Septuaginta, viu? Essa aqui contém os 7 livros chamados de deuterocanônicos, que os protestantes não têm, mas que os apóstolos tinham e usavam. Os manuscritos que os apóstolos tiveram contato era da tradução grega, dessa daqui, que tem os 7 livros. Aí, porque o desgramado do Lutero rejeitou, é um negócio complicado. É uma história longa, né? Que quando vocês estiverem estudando a história da igreja, vocês vão ver porque foi que o miserento fez isso, né? E até hoje você vê o protestante dizendo assim: não, a Bíblia Católica é que tem 7 livros a mais. Não, não é, sempre teve. Aquela coisa da 73, a de vocês é que tem 7 a menos, porque foi tirado. Porque sempre teve, na tradição apostólica e cristã, sempre teve. Vocês aí que tiraram, né? O Lutero foi quem tirou, então vocês é que tinha menos, não é que a gente tinha mais. A gente tem o que se tinha mesmo, né? Compreende, gente? Então, Alexandria era uma capital importante, viu? Alexandria era uma capital muito importante, tanto para o mundo antigo, quanto para o mundo helenístico, né? Da cultura grega disseminada, quanto também para o mundo medieval, cristão. Porque vai ser em Alexandria, gente, que vai ter uma importante escola filosófica e teológica. É em Alexandria. E dentre os pensadores cristãos, né, nós vamos ter ali o Orígenes, mas o mais importante deles, embora Orígenes foi um gigante, claro, né, mas o mais importante deles é Clemente de Alexandria. É São Clemente de Alexandria. Esse homem aí realmente é sem igual. Aí vejam, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos dos textos de São Clemente de Alexandria, defendendo a importância da filosofia para a fé cristã. Aí vocês segurem aí, viu? Isso está no livro dele chamado de Estrômata, que infelizmente alguns livros de Clemente a gente perdeu, né? E muitos manuscritos também da Biblioteca de Alexandria. Uns foram perdidos, dizem também que outros foram queimados, né? Outros foram saqueados, enfim, a gente infelizmente teve isso, né? Tem até uma pergunta assim nesse sentido aqui, não é? O irmão Jacques perguntou: é o mesmo das lendas da Biblioteca Perdida? Você fala em relação a Alexandria, não é, irmão Jackson? Correto. Tem vários filmes, as lendas, Assim, Biblioteca de Tesouro também, né? Da Alexandria Perdida. Sim. É porque em torno da história da destruição da Biblioteca de Alexandria tem fatos e lendas, né? É uma mistura de fatos e lendas. Agora, o que é certo é que realmente a gente perdeu muitos manuscritos da antiguidade. Seja por islâmicos, também teve uma participação da comunidade cristã, né? Também acabou fazendo perder alguns manuscritos, né? Enfim, teve invasores que também fizeram perder vários manuscritos. O fato é que a gente tem menos da metade do que teve naquela época, né? Infelizmente, muita coisa a gente perdeu, muita coisa mesmo, né? E eu acho que a pessoa que queimou os manuscritos raros e únicos, os únicos exemplares que tinha na Biblioteca de Alexandria, eu acho que essa pessoa não teve salvação. Não é não, Felipe? Diga aí. Porque a gente não tem alguns conhecimentos porque um miserento tocou fogo. Eu acho que não é possível que essa pessoa teve salvação, né? Também acho. É um negócio meio difícil. Só Deus sabe, né? Mas, né, se Deus me consultasse e dizer, não, salve não, é o prejuízo que ele fez para a humanidade, né? Privar a gente de conhecimentos. Não pode, simplesmente não pode, né? Enfim. Então, olha só, diz o Clemente de Alexandria, no livro Estrômata, no livro 6º, diz ele, olha, o que foi a lei para os judeus foi a filosofia para os gentios, até a vinda de Cristo. Olha só, viu? Aquilo que foi a lei para os judeus
E aqui ele está falando da importância que a lei, a Torá, a lei mosaica, né, a lei de Moisés, a importância que a lei teve para guiar os judeus, para um dia prepará-los para Cristo. Essa mesma importância que a lei teve para os judeus, a filosofia teve para os gentios, para também prepará-los para Cristo. Gente, isso é o oposto, isso está diametralmente oposto ao que disse Tertuliano. Diz mais o Clemente. Essa Né? passagem é de Clemente. Clemente. Aí diz mais São Clemente. Deus deu a lei aos judeus e deu a filosofia aos gentios, para impedir que eles não acreditassem na vinda de Cristo. Ou seja, para que eles acreditassem na vinda de Cristo, Deus preparou os judeus por meio da lei e preparou os gentios por meio da filosofia. Diz mais, a filosofia foi dada aos gregos como pacto especial reservado a eles, como um degrau para subirem à filosofia que é conforme Cristo. Veja, aqui São Clemente está dizendo que a filosofia, gente, ela foi dada aos gregos, né, como um pacto, como um tipo de aliança reservada, particular. Diz ainda São Clemente, antes da vinda de Cristo, a filosofia era indispensável aos gregos para conduzi-los à justiça. Agora ela é útil para conduzi-los ao culto de Deus. Gente, isso aqui é impressionante. Quando São Clemente diz que a filosofia, em relação aos gregos, é importante para conduzi-los ao culto de Deus. A filosofia preparou os gentios para o anúncio do Evangelho. Aí quando você vê falas como essa, né, de São Clemente de Alexandria, é onde você começa a entender aquilo que São João disse lá no capítulo 1, no versículo 1 do seu Evangelho. Não é? Quando ele diz que no princípio, né, e aí eu li na semana passada para vocês, né, em arché, em hologos, né, no princípio era o logos, kai hologos em proston theon, e o logos estava com Deus, kai theos em hologos, e o logos ele era Deus. E lá no versículo 14, São João diz, né, kai hologos sax egineto, né, e o logos se fez carne. Esse logos ele é Cristo. E aí veja, o que São João está aqui implicitamente querendo dizer é que o logos verdadeiro que se buscava na tradição grega, na verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo. Então, assim como a busca do logos conduziu os gregos à busca da verdade, na verdade, sem o saberem, eles, quando procuravam a verdade, estavam procurando o Cristo. Porque o Cristo é a verdade. Aquilo que também ele diz lá no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 6. Não é? Ego eimi, né? Ego eimi kai rodós, né? Eu sou o caminho, eu sou a rodovia. Eu sou o caminho, kai aletheia, eu sou a verdade, kai zoé, né? Eu sou a vida. Entende? Então, na verdade, João e aí Clemente, né, está retomando isso, né, que a busca pelo logos, que era a busca da verdade que os gregos tinham, na verdade era uma busca de Cristo. Eles procuravam a Cristo sem o saberem. É isso que São Clemente está dizendo. Que os gregos, sem saberem, quando procuravam a verdade da realidade, quando procuravam o logos universal, quando procuravam, né, a justiça, o bem, eles estavam procurando a Cristo. Então veja que o Clemente ele toma uma posição diametralmente oposta àquela de Tertuliano. Se Tertuliano via na filosofia um empecilho para a fé cristã, Clemente, ao contrário, vai ver na filosofia uma propedêutica da fé cristã. Uma preparação para a fé cristã. E olha, gente, é esta posição de São Clemente de Alexandria que vai perdurar na tradição medieval. Até hoje, na verdade, né? A tradição cristã, ela se nutre, até hoje, quando pensa esse diálogo com a filosofia, se nutre
dos pressupostos de Clemente de Alexandria, viu? Do que ele disse e que a igreja aceitou como uma verdade até hoje, que a filosofia ela tem uma importância ímpar para o fazer teológico. Compreende, Everaldo, Graça, João, Ana Patrícia, né, está aí, o Aldo também, o Aldo e o Pedro, né? Marli, tudo claro aí, Marli, com você? Irmão Jackson, Fratello. Por aqui tudo claro, tudo certo, nada errado. Pronto. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Antes de a gente aprofundar isso aí mais um pouquinho, aí eu vou dar 5 minutinhos aí pro recreio, pra gente ir lá tomar água, né? Um café rapidão e voltar, tá certo? Então a gente volta já já.